Palavra de Deus em Mateus, capítulo 9. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E vendo Jesus a fé dele, disse-lhe ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, porque pensais mal em vossos corações, disse: Pois qual é mais fácil, dizer perdoado-te são os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dara tal poder aos homens. Essa parte é muito interessante na Bíblia, porque existe um grande questionamento e a pergunta que falam, né, sobre Jesus, e hoje está uma onda de cristianismo em que coloca Jesus muito a menos do que a autoridade que ele é, e quer dizer, diminui a autoridade que Jesus tem, e tem alguns pontos na Bíblia que só o Espírito Santo, só com estudo, só com revelação de Deus que a pessoa pode compreender. E aqui é um desses casos em que Jesus se encontra diante de um paralítico, e que ele vê a fé do povo e ele faz aqui uma apresentação diferente a seu respeito. Isso aqui é um dado teológico que nós devemos ter muita atenção. Primeira coisa é que Jesus perdoa o pecado do homem, para depois curá-lo. Então, veja a relação primeiro que é estabelecida entre pecado e doença. Nem toda doença é causada por pecado. Jesus teve uma certa vez que perguntaram: Senhor, e foi ele que pecou os seus pais para ele nascer assim? Jesus, nem ele nem seus pais, isso aqui foi para a glória de Deus. Então, tem coisas, surdos, pessoas cegas, pessoas mudas, pessoas que têm alguma deficiência física, nem sempre é questão de pecado. Nós sabemos que tem questão genética, não sabemos se nessa questão genética tem algum pecado envolvido ou não, porque de repente algum ato pecaminoso pode ativar ali, até como consequentemente, não sabemos se, por exemplo, a pessoa, por exemplo, comete adultério e esse adultério, ela tem uma descarga química no corpo diferente, e essa descarga química ativa coisas na genética da pessoa. Hoje tem um negócio chamado epigenética que pode acontecer essas coisas, e se isso naturalmente é um castigo de pecado. Não estamos dizendo com todos, estamos dizendo em alguns casos específicos. Então, o que acontece? Acreditamos que muitos não tem nada a ver. É uma condição genética, algo ali que aconteceu no útero materno ou coisa desse tipo, mas pode ser que algumas coisas seja castigo. Esse castigo ele se opera já condicionalmente, de forma genética, como eu falei, quimicamente, alguma alteração química ativa, algo da genética ali que estava adormecido, porque sabemos que nós temos muitas coisas na nossa genética que pode ativar câncer, doenças graves, como coisas boas, ou se é Deus que interfere diretamente na genética pelo seu poder, como Ele quer. Então, o fato é que nem tudo é pecado, mas aqui Jesus ele perdoa os pecados para curar o homem. Veja que sem o perdão de pecado, muitas vezes trava as coisas na vida da pessoa. As pessoas pedem oração porque estão doentes, mas às vezes tem um problema grave. A gente fala muito de questão de pecados sexuais porque hoje é o que mais tem. As pessoas vão para a igreja como se fosse procurar um curandeiro, como se fosse procurar alguém aí de outra religião que não faz pergunta para você. O cristianismo tem regras. Nós podemos orar por todo mundo, mas tem oração que vai bater como bate numa pedra. A pessoa tem que se apresentar diante de Deus. Primeira coisa é pedir perdão. Senhor, me perdoa meus pecados. Eu errei, eu estou doente, eu vou buscar a tua cura. Eu estou com um problema financeiro, eu vou buscar a solução. Eu estou com algum problema aqui e eu preciso da tua proteção. Me perdoa, Senhor. Você chega na casa do Senhor pedindo perdão. Muitas vezes o mal já era causado por causa desse pecado. E só o seu pedido de perdão vai afastar aquele espírito, que às vezes é um demônio. Deus vai ter misericórdia, vai te curar, vai resolver o teu problema financeiro, e muitos males são sanados só nisso. E aí a oração vai ter um efeito eficaz, né?
Mas muitas vezes a pessoa continua na igreja tentando enganar o Espírito Santo. Tem pessoas que ficam nos grupos tentando enganar o Espírito Santo. Eles estão em adultério pedindo oração para Deus abençoar o adultério, para Deus abençoar a fornicação. Certa vez uma moça pediu oração e dizia: irmão, Deus te mostrou alguma coisa? Deus te mostrou alguma coisa todo dia e Deus não mostrou nada. Isso é um prato cheio para um charlatão, porque o charlatão vai dizer: Deus me mandou, que você é uma grande serva de Deus e que vai te abençoar nesse relacionamento. E a pessoa fica toda, mas você tem que fazer um voto, esses R$ 200. Aí a pessoa dá o dinheiro e é enganada, porque ela prefere pagar do que se arrepender do seu pecado. Por isso que os charlatões ganham dinheiro, porque eles dão oportunidades mentirosas para a pessoa em troca de dinheiro, e a pessoa compra, porque que para ela é muito melhor comprar, ela acha que pagando vai receber de Deus a bênção, e às vezes é só um demônio que vai atuar ali, vai ser um problema para o futuro, que às vezes até traz o relacionamento, mas bota um câncer nela, uma doença. Mas as pessoas preferem pagar por um charlatão do que ouvir uma palavra de que se arrependa, larga o adultério, larga o roubo na empresa, larga essa vida ruim, para de desonrar pai e mãe, larga essa idolatria para tu ser abençoado por Deus. Aí a bênção é verdadeira. Mas falso profeta gosta dessas coisas e as pessoas gostam também de ser enganadas, porque no fundo, elas também querem enganar. Elas querem chegar com um caso complicado, todo errado, apresentar, você orar, Deus resolver, como se ela quisesse enganar ali a Deus e a você. Aí a gente ora, às vezes a gente até desconfia, às vezes a gente sente que não está muito certo, mas a gente ora ali. Se Deus der graça, a gente ora. Mas às vezes, em vez de bênção, desce uma maldição sobre a pessoa, porque a pessoa tentou enganar o Espírito Santo. Mas aqui tem uma coisa importante. Outra coisa importante é que Jesus diz, é mais fácil o que dizer: perdoa-te são os pecados, levanta e anda. Qual que é? Você responda aí. É claro que é mais fácil dizer perdoa-te são os seus pecados, porque posso mentir, dizer isso até mentindo. Agora, difícil é dizer levanta e anda e a pessoa levantar e andar. Então, Jesus quis mostrar ali que ele, perdoando o pecado, ele tinha algo de divino nele, porque só Deus perdoa pecados. E a Bíblia diz: Senhor, contigo está o perdão, falando de Deus no Velho Testamento, para que te tema, ou seja, só com Deus habita o perdão. E aqui Jesus está perdoando. Ele disse que tem autoridade na terra para perdoar pecado. Então existe uma incógnita aqui que você deve ficar atento. Jesus declara publicamente, e algumas vezes, essa questão da divindade dele. O outro caso é quando pergunta para ele um monte de coisa, ele diz só: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão eu sou, ela está ligada àquela expressão que Deus fala para Moisés: eu sou o que sou. Os judeus não costumavam falar essa expressão, eu sou, para não parecer com Deus, para que achavam eles que era idolatria. Tanto que quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, porque Jesus estava se fazendo ali semelhante a Deus, segundo eles. O outro caso é a ressurreição de Lázaro. Quando Lázaro é ressuscitado, os judeus acreditavam que era possível ressuscitar pessoas. Elias ressuscitou, Eliseu ressuscitou. Mas eles acreditavam o seguinte, que só podia se ressuscitar uma pessoa até 3 dias. Depois de 3 dias, no quarto dia, só Deus conseguia ressuscitar alguém, porque já estava em estado ali de putrefação, um estado avançado ali. Então, só Deus poderia ressuscitar o morto no quarto dia. Então, entende por que Jesus espera dar 4 dias para poder chegar lá e ressuscitar Lázaro, porque ele queria o quê? Chamar a atenção, porque já estava fedendo Lázaro, né? E aqui é um dos casos em que Jesus fala sobre a ligação divina dele, né? Ele e o Pai é um. E aqui diz no verso 7, levantando-se foi para a sua casa, e a multidão vendo isto maravilhou-se e glorificou a Deus que dera poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me, e ele, levantando, seguiu. Aqui é Mateus falando, dizendo o relato do próprio chamado, né? Então, é, Jesus aqui, ele resume, de uma certa forma, o seu chamado, é, e ele diz de onde ele era, a questão de ser cobrador de impostos, e é um relato bem curto, lembrando que tudo isso aqui é resumo, porque Jesus não fez só isso, né?
E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e assentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Mateus, se era publicano, e publicano era desconsiderado na religião judaica, mesmo Mateus sendo judeu. O que acontece? Ele era excluído, então ele tinha amizade com quem era igual a ele. E os fariseus, vendo isso, disseram, verso 11, aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprender o significado: misericórdia quero e não sacrifício, porque não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. E esse texto aqui merece crédito demais, uma atenção especial, porque é o seguinte: é muito comum essas críticas com crentes, com pessoas que se convertem. Vejo muita mulher na igreja que ela teve uma vida muito errada, promíscua. Olha, é nojento, muito homem que tinha uma vida nojenta, e as pessoas dizem, errou a vida inteira, e foi ser crente, quer dar uma de santa, quer dar um de santo, o passado é sujo, tal. Qual a diferença? A diferença, Jesus está colocando aqui, o pecado como uma doença e a igreja como um hospital. Quando eu falo igreja, eu estou falando a igreja de Deus, a salvação em Deus, no nome de Jesus, a conversão genuína. A gente usa a expressão igreja porque a pessoa frequenta ali o templo. Mas veja, qual a diferença básica entre serve a Deus e quem não serve? Quem não serve a Deus é um doente sem tratamento. Adultera, rouba, mata, se prostitui, blasfema, desonra pai e mãe, mas não está tomando nenhum medicamento para acabar com isso. É o diabético que come açúcar, doce, faz tudo e não toma um medicamento. Uma pessoa que está na igreja é o doente medicado. É aquele doente que vai para a igreja para receber o tratamento. Eu lembro que um conhecido meu teve hanseníase, né? Uma bactéria, a famosa lepra, ele causa, chama-se hanseníase, mas era basicamente a antiga lepra. E o seguinte, a hanseníase ela deixa certas sequelas, mas durante um período que ele toma medicação, tem um período que a bactéria morre. Então, ele não transmitem mais a doença. Mas tem que passar muito tempo fazendo o tratamento por causa das consequências, das sequelas, perde sensibilidade, fisioterapia, uma série de coisas. Então, o que é a diferença? A diferença entre o pecador que está na igreja buscando a cura da sua alma, ou que já conseguiu, e um que não está ainda, é que um ainda é portador da bactéria, do vírus, e o outro já conseguiu eliminar. Agora tem o quê? O tratamento. O tratamento da palavra. Às vezes ainda tem ira, às vezes tem desejo malicioso, às vezes ainda tem a vontade de praticar coisa que não agrada, às vezes até pratica, é como um diabético, de vez em quando a glicose sobe um pouquinho, aí vai para o hospital, ou insulina, e uma série de coisas, mas no hospital de Deus, as doenças crônicas são curadas, é diferente do hospital comum. Então Jesus comparou ao pecador a um doente, ele disse, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, ou seja, eu vim levar para o hospital quem está doente. Agora veja, quem está doente? Aqui ele usa uma figura de linguagem, mas lembre, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, então todos estão doentes. A grande diferença é que uns estão recebendo tratamento, querem mudar de vida, largaram aí a sua doença, e outros amam estar doente. É quem está doente fala mal de quem está fazendo o tratamento, como se alguém tivesse uma doença muito grave, infecciosa, mas quem está se tratando fala mal. Então não tem sentido. Então, o cristão, ele deve o quê? Procurar o hospital. Se você é pecador, se você está numa fase difícil da sua vida, se você fez tudo de errado na sua vida, e você tem todas as doenças do mundo, é você que deve mais ainda ir para o hospital. Eu conheci uma mulher que ela tinha sinusite, bursite, labirintite, hérnia de disco, bico de papagaio, e quando ela deu a lista, só com esses nomes it, que geralmente é inflamação, era N números. Eu digo, meu Deus do céu. E ela tinha um câncer, teve tido um câncer de mão, ela fazia tratamento. E eu digo, como é que foi? E ela vivia no hospital. Ela estava certa. Agora tem gente que é doente e não vai no hospital. Quando vai, morre logo. Então, se você tem um pecado grande, é você que Deus quer chamar. Você é a pessoa que Jesus mais quer na igreja.
A pessoa que Jesus mais quer na igreja é o traficante, é a mulher que adultera, o homem que adultera, é o que rouba, é o ladrão, é o blasfemo, é o que desonra pai e mãe, é o idólatra, é o mentiroso, é o fofoqueiro, é o que está na pornografia. Quanto mais pecador você for, mais nojento que você se sentir, é mais que Jesus quer cuidar de você. Quanto mais pecador, mais Jesus cuida de você. Se uma pessoa tem uma gripe, quem tem gripe vai até na farmácia e compra uma coristina D aí. Na minha época era coristina D, não sei mais o que é que toma. Eu quase não gripo. Mas quem tem uma gripe, vai na farmácia e compra uma coristina. Agora quem tem um câncer, não. Quem tem um câncer tem quimioterapia, tem que fazer cirurgia, tem radioterapia, cai o cabelo, faz isso, faz num coisa, vai no outro. Aí cuida e Deus liberta. Não se preocupe se o teu pecado é uma lepra, se teu pecado é um câncer, se teu pecado é algo grave, uma infecção sanguínea grave, não se preocupa. É você que tem que ir para a igreja. É você que Jesus mais quer na igreja. É você, usuário de droga, que Jesus quer mais na igreja. Ele se especializou, ele é especialista em cuidar do usuário de droga. Jesus tem especialidade na sua causa. Jesus tem uma especialização no teu pecado. Jesus tem uma especialização na vida nojenta que você tem. Ele gosta de cuidar de você. Ele gosta de cuidar de pessoas igual a você. E ver você sarada, sem pecado, sem praticar coisas erradas. Jesus quer você na igreja. Vai para a igreja hoje. Vai essa semana. Ele está te esperando. Deus está te esperando lá. Tem uma maca esperando você lá. Vão botar soro em você. Vão aplicar injeção na sua veia. Vão colocar você no balão, talvez, ou na UTI, porque talvez seu caso é para UTI espiritual. Vão fazer cirurgias complicadas na sua vida, mas Jesus garante a cirurgia. Se tua alma está abominável, se teu pecado é nojento, se tu se acha a pessoa mais nojenta do mundo, é você que tem que ir para a igreja. Evangelizando nos grupos certa vez, uma moça me contou, isso aí doeu ouvir isso, ela disse que quando tinha 15 anos, não sei qual a idade dela, ela estava presa, e aquelas prisões parece que só vai dormir na prisão, e tinha um bebezinho que amamentava, não sei como ela fazia, durante o dia ela podia falar, à noite ela não podia, sei que ela mandou mensagem e disse para mim, ó, com 15 anos, eu fui seduzida pelo meu próprio avô, ele me dava dinheiro e eu acabei tendo relações sexuais com o avô. Eu fiquei tão pirada que eu fui parar no prostíbulo. Lá no prostíbulo, eu além de sair com homens, eu comecei a ter um caso com a mulher. Depois eu comecei a traficar drogas. Virou usuário de drogas, traficava drogas nessa vida toda. E não sei, eu acho que por causa do tráfico foi presa. Teve um filho e estava nessa vida. E ela queria cometer suicídio. Nesse dia ela pediu oração porque queria cometer suicídio. E é chocante, eu não tinha experiência na época, mas eu pude falar o seguinte, eu digo, ó, Deus ama você. E ela se achava tão nojenta que ela achava que não tinha jeito para ela, que ela era um lixo, que ela não tinha mais jeito. Mas essa mulher, Jesus tinha uma especialidade no caso dela. Essa mulher é a que mais Jesus queria na igreja. Se a pessoa se prostitui, Jesus quer na igreja. Se a pessoa rouba, Jesus quer na igreja. Se a pessoa matou, é doloroso, Jesus quer na igreja. Tem pecado que eu não vou nem dizer, porque eu acho nojento demais. Os maiores pecados do mundo são os cometidos contra a criança, né? É estupro e pedofilia, os pecados que a gente acha mais nojento do mundo. É até difícil de falar isso para você, porque realmente todos os pecados, os que eu acho pior, é o estuprador e o pedófilo, mas Jesus quer na igreja, é incrível isso. E eu falei para ela, e mostrei a mulher pecadora, Jesus dizendo que as prostitutas iam entrar na frente no reino dos céus. Eu falei, vamos ler a Bíblia. E ela, vamos. Eu digo, olha, você vai ler todo dia, e nós, Mateus, Marcos, Lucas, se eu não me engano, em João, Deus libertou ela do desejo de suicídio. A Bíblia tem esse poder. E ela falou para mim uma frase que no dia que eu vi, eu chorei. Eu sentei na rede e eu chorei, porque eu não, uma mulher que queria se matar. Dizer aquilo para mim, ela disse, moço,
Quando eu acabar esse negócio aqui da prisão, que ela ia só dormir, sabe o que que eu vou fazer? Eu vou fazer teologia, porque a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é maravilhosa, ela tem o medicamento certo. A penicilina de Deus para matar essa bactéria do teu pecado. Jesus está te esperando na igreja hoje. Vai para a igreja, perto da tua casa, lê a Bíblia, ora e diz: Senhor, tu és especialista no meu pecado. Eu descobri hoje que tu não quer me fora da igreja, não, tu me quer na igreja. Tem doente que tem que estar direto indo na igreja. Aí para a igreja, Jesus passa o medicamento, chega em casa, ele come açúcar, escondido. Tem gente que é assim. Mas Jesus quer de novo na igreja, de novo e de novo. Até um dia decidir a tua vida. Não desista de você, porque Jesus não desiste. Lá na igreja tem medicamento. Pode ter um enfermeiro que não gosta de você, pode ter um médico ali, um pastor médico ali que não vá com sua cara que já está cansado de você se reconciliar. Mas Jesus mesmo, que é o dono do hospital, tem medicamento, a farmácia dele está lá, ele aplica injeção na sua vida quantas vezes for preciso, ele tira você do coma, ele te salva, vai para a igreja hoje. Então chegaram ao pé dele discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? 14. E aí ele diz: pode andar triste os filhos das bodas enquanto o esposo está com ele? Dias, porém, virão em que ele será tirado o esposo, e então jejuarão. Eles tinham Jesus presente, ou seja, eles tinham o divino com eles, o jejum naquele momento não era importante. E aqui Jesus disse: no futuro eles jejuarão. Tudo que a igreja ia fazer era com jejum. A igreja primitiva, ela valorizava tanto o jejum, que para ordenar ali, em Atos dos Apóstolos, algumas pessoas, eles jejuavam, tanto a pessoa que ia ordenar como a que ia ser ordenada. A igreja primitiva, ali na época dos pais da igreja, era muito comum, no dia do batismo, a pessoa que se batizar tinha que se batizar em jejum. E tinha alguns que ainda expulsavam o demônio da pessoa, que era para ver se a pessoa tinha demônio. Se não saísse nada, eles batizavam, mas se o demônio se manifestasse, eles não batizavam. Então, o jejum é algo primordial na vida do cristão por vários motivos. A gente depois pode falar do jejum. Mas aqui, eles tinham a graça em contato físico com eles. E Jesus disse que haverá tudo no seu tempo. E disse: nem se deita vinho novo em odre velho. Aliás, rompe-se os odres e torna-se o vinho, o odre estraga-se, mas deita-se vinho novo em odre novo e assim ambos se conserva. Ou seja, Jesus disse, na verdade, resumindo, tem tudo o tempo determinado debaixo do céu e há tempo para todas as coisas. Além de tempo, nós podemos aplicar esse versículo em outras áreas da nossa vida, nas diferenças. Por exemplo, um homem velho vai casar com uma moça nova. Uma mulher velha vai casar com um moço novo. Você tem que fazer uma análise. A Bíblia não diz que é proibido um homem velho casar com uma moça nova, mas faça uma análise. Os dois devem fazer uma análise. A mulher nova, o homem novo, deve dizer: eu vou amar essa mulher, cuidar dela, cuidar. A mulher vai falar: eu vou cuidar desse homem, eu vou respeitá-lo, eu vou entender o tempo dele, que vai ter tempo que ele não vai estar tão ativo sexualmente, outras áreas. Nós temos diferenças culturais aqui de época. Eu gosto de coisas que ele não gosta, ela gosta de coisas que eu não gosto. São diferenças que você pode aplicar no meio das amizades, no meio do trabalho. Você vê, é possível encaixar essas diferenças sem romper um dos lados, sem estragar o vinho, nem estragar o odre, sem vazar o vinho, perdê-lo, ou sem rasgar o odre. Então você tem que aplicar isso na sua vida. O tempo, o espaço, a condição financeira, a questão cultural. As pessoas casam e às vezes elas querem casar para exibir na sociedade, para dar status. É o pior tipo de casamento que existe. Já soube de mulheres que casou com médicos famosos, eles eram mais velhos do que ela, mas ela muito orgulhosa ali, porque estava casado com um médico bem-sucedido da cidade. Só que ele traía ela com todo mundo, então ela era conhecida como a chifruda da cidade. Isso é uma tortura, porque em casa esses homens geralmente não procuram a mulher não procura o homem. E é uma infelicidade. Você tem que casar para você ser feliz, principalmente na sua casa. É na cozinha, é na sala, é na cama que você tem que ser feliz. Feliz
com a pessoa. Eu vi um homem que disse uma certa vez: quando o homem ama a mulher e a mulher ama o homem, basta pegar na mão. É verdade. Você gosta de uma pessoa, você passa a noite, se precisou, pegar na mão dela, batendo papo. E você tem que ser feliz. Agora, a felicidade que você mostra para os outros, ela pode, né? Não é tão importante. Agora, a felicidade que você tem dentro da sua casa é o mais importante. Às vezes é mulher rica e casa com um homem humilde e tem vergonha de andar na rua com ele. Às vezes a mulher, o homem é rico e casa com a mulher humilde e tem vergonha de andar na rua com ela. Mas isso não é importante. O importante é dentro de casa. Você tem que sentir orgulho dessa pessoa na rua, se você é feliz dentro de casa, porque isso é mais importante. Tome cuidado com as escolhas. As pessoas deixam de ser felizes porque querem mostrar algo para a sociedade. Eu conheço N pessoas que não casaram porque ficaram esperando o homem ideal, a mulher ideal, bonita, rica, inteligente. Talvez nem exista essa mulher assim. Deus pode ter, né, essas coisas, mas elas vêm acompanhadas do Espírito Santo e de uma série de coisas. Deus sabe encaixar as pessoas certas, na hora certas. Até os problemas que a pessoa tem que ser escolhido por Deus, porque esses problemas você vai ter que trabalhar neles, os problemas, e esses problemas também vão trabalhar em você. Dizendo-lhe essas coisas, verso 18, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá. Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. Eis que uma mulher que havia 12 anos padecia do fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa. Aqui vai falar da cura da mulher hemorrágica e da ressurreição da filha de Lázaro, da filha de Jairo, perdão. E duas histórias que se combinam. Menina de 12 anos, mulher sofrendo há 12 anos. As coisas da Bíblia é bonita, né? Ou seja, um passou 12 anos em alegria com a filha e agora estava triste. A outra 12 anos em tristeza e agora acabou de ter alegria. Ou seja, quando começa a alegria de um, terminou a alegria do outro. É muito incrível isso. E Jesus, ele opera no meio disso milagrosamente. A mulher mostrou uma fé enorme em Jesus e seu fluxo foi sarado e ela foi restaurada. E a menina foi ressuscitada. O Jesus que cura uma hemorragia, e a gente não sabe se isso era policisto, se era um câncer, se o que era no útero dessa mulher. E essa mulher, ela era impura cerimonialmente, ela não podia ser tocada, as roupas delas eram de certa forma impuras, então ela vivia uma situação muito difícil socialmente. A própria família dela tinha que se manter distante dela. E ela gastou tudo que tinha. Então você imagina a situação que essa mulher vivia. Não podia ir para a igreja, não podia ter uma visita ali praticamente sacerdotal, era considerada imunda, talvez fosse desprezada pela sua condição, porque geralmente associava a pecado. E esse homem, que agora tem sua filha, veja que as duas pessoas estavam numa situação difícil. E mexeu com o filho, mexe com quem ama seus filhos, sabe que é o pior dor que existe. Até Faraó, que é um homem mau, e Jesus disse: vós sendo mau, sabei dar boas coisas aos vossos filhos. Até Faraó, quando tocou no filho dele, ele desmontou tudo e liberou o povo. Veja que Faraó não se assustou com o sol virando sangue, escurecendo, não se assustou tanto com o Nilo virando sangue, com gafanhoto, com rã, com nada. E ele era mau. Mas quando tocou no filho desse, esse homem desabou. Então ele não era o pior homem do mundo. Os piores homens do mundo, nós falamos, são os que fazem mal aos próprios filhos. As piores mulheres do mundo são as que fazem mal aos próprios filhos. E Jesus disse: se vós sendo mal sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, e Faraó era mau, mas ao filho dele ele era bom. Então, Labão era mau, mas ele foi bom para Lia. Ele fez uma jogada, enganou Jacó, mas ele beneficiou Lia. Então veja que um homem sendo mau, ele consegue ser bom para os filhos. E esse homem arruinou a vida dele. Que aí chega alguém, nós vamos ver em outras versões, chega alguém e diz que ela morreu e Jesus vai lá e cura essa menina.
E partindo de Jesus ali, seguiram dois cegos, clamando, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. Jesus disse-lhes: Crede vós que eu posso fazer isso? Disse-lhes: Sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Os olhos se lhe abriram. Jesus ameaçou, dizendo: Olhai que ninguém saibais. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. A questão da fé. A fé, e Jesus vai falar de fé aqui para a mulher, que foi a fé da mulher que salvou, e aqui ele diz: Seja-vos conforme a vossa fé. Veja que Jesus não disse seja curado ou não seja curado, seja conforme a vossa fé. Tem pessoas que pegam oração no grupo ou na igreja e vai ser feito conforme a fé dela. Então, às vezes, não é feito nada. Jesus muitas vezes não conseguiu curar pessoas. É porque ele não podia, não, porque a pessoa não tinha fé. Quando a pessoa tem fé, significa que ela ouviu a palavra de Deus, ela se aproximou de Deus com carinho, com atenção, e ela ouviu a palavra, e quando ela respeita e cria um vínculo com a palavra de Deus, que é viva, transforma-se em fé no coração dela. E o próprio Deus já começa a operar no coração da pessoa por meio da fé. Então, quando há uma oração, quando Jesus falava, a fé que já estava no coração da pessoa trazia o benefício para ela. Então, se nada está mudando na sua vida, o segredo é ouvir a palavra de Deus e se aproximar de Deus. E havendo ele se retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Aqui é um caso específico em que Jesus vai associar a surdez, e é uma pessoa surda muda, à expulsão de demônios. Então, é sempre que uma pessoa tem um demônio? Não. Existia expulsão de demônios e que operava por meio de cura através disso. Existiam curas naturais. Jesus dividia entre curar enfermos e expulsar demônios, mas às vezes eram as duas coisas juntas. E muitas doenças na nossa vida mental e física são demônios. Veja, é pior errar para menos do que para mais. Se eu sei, eu suspeito que eu estou com a doença e eu tomo medicamento e eu não tiver com a doença, talvez tenha algum efeito colateral ali, se não é grave, você toma. Mas o pior do mundo é se eu tiver com a doença e não tomar. Se eu Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, a pandemia. A pandemia ficaram uma discussão se a ivermectina tinha efeito ou não tinha efeito. A amoxicilina, o antibiótico, nós sabemos que antibiótico destrói a barreira ali, a parede da bactéria e mata a bactéria. Então, é possível que com o vírus ela tenha o mesmo efeito. Então, alguns médicos aconselhavam, eu tomava. Veja, pode não ter acontecido nada, mas se melhorar e eu não tomar, é pior, porque eu tomei e não senti nada, nenhum efeito colateral. Então, entenda que se você está passando por uma situação difícil, mental, física, financeira, social, sentimental, ore, expulsa o demônio no nome de Jesus. Se não tiver demônio, não vai sair nada. Isso muda em que a sua vida? Nada. Mas se tiver e sair, sua vida melhora. Aqui Jesus sabia que era um demônio. E expulsou o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Esse era o grande diferencial de Jesus. Expulsava o demônio com a palavra. Enquanto muitos judeus faziam rituais demorados, uma série de coisas, às vezes demorava dias, meses para expulsar um demônio, Jesus lhe dava uma ordem, o demônio saía. E percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aqui eu gosto de lembrar, já falei sobre isso em outros áudios, é que Jesus pregava nas igrejas. Quando você vê a expressão sinagogas, eram centros de estudo judaico diferente do templo. Tinha um grande templo em Jerusalém, mas em cada cidade tinha um espaço dos cultos dele.
das reuniões, onde ele estudava a Torá e as crianças eram instruídas, aquela série de coisas. Então Jesus pregava em quê? Em igrejas. Jesus pregava também nas ruas, nas praças ali, mas pregava muito em igrejas. Por isso Jesus não construiu igreja. E outra coisa, não tinha tempo para construir igreja, era só 3 anos. Ele só foi instalar o cristianismo, basicamente, depois da sua morte. Ele começa com os 12 apóstolos, mas depois da sua morte, aqueles 120 que ficaram, recebe o dom do Espírito Santo e se transforma em 3.000 almas, e daí começa a espalhar. Então, o Império Romano começa a perseguir, os judeus perseguem. Então, isso tudo inviabilizava a construção de igrejas. Mas no momento oportuno, começaram a construir também as suas igrejas locais à medida em Roma, em todos os cantos. Então, dizer que não precisa construir igreja porque Jesus não pregava em igreja, isso aí é ideologias políticas que se infiltram nas igrejas, tentando destruir o crescimento, impedir o crescimento da igreja. Aí ele solta essas mentiras, muita gente absorve e enfraquece, porque se você não tem igreja, você não tem um lugar para ir, você não tem um vínculo, você não tem um CNPJ registrado que lhe dá direitos legais. Então é isso que eles querem minar. Então esqueça isso. E vendo a multidão, teve grande compaixão dela, porque andava cansada e desgarrada como ovelhas que não têm pastor. Então disse ao seu discípulo: a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são pouco. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Veja a importância da oração no reino dos céus, porque Jesus estava vendo que não tinha muita gente para colher, ou seja, não tinha muitos pastores, pregadores, evangelistas e missionários. Vamos usar um termo. Mas Jesus não já sabia por que eles tinham que orar? Porque tudo acontece a partir do que queremos, da fé que utilizamos e da nossa oração. Então é importante você orar para que Deus aumente o número de igrejas, aumente o número de pastores e pregadores, evangelistas e missionários. E você tem que contribuir para o crescimento disso tudo. Então, você tem que participar da igreja. Participar orando, jejuando, pregando, contribuindo, limpando, indo congregar. Tudo você tem que contribuir. Ajudar a construir igrejas. Não tem como acontecer a obra de Deus sem você. Porque se Deus quisesse, Ele fazia descer igrejas do céu em cada canto. Megas igrejas. Mas não, Ele tem que operar através de você. O pecado foi no homem, no reino dos homens, então Ele opera por meio dos homens. Veja que o anjo falou para Cornélio, para o centurião lá procurar Pedro, para Pedro procurar o centurião. E por que o anjo mesmo não pregou? Porque não é missão de anjo pregar. É missão de humanos, convertidos e cheios do Espírito Santo de Deus. Muitos aprendizados tivemos aqui de uma forma resumida, e quando eu lembro de dizer, sempre o primeiro contato. Para muitas pessoas é o primeiro contato, e nós falamos um pouco, a pessoa aprende um pouquinho e vai espalhando. Quando ela for ler, ela vai ter já essa ideia, então ela vai trabalhar outras ideias, o Espírito Santo vai surgir. E depois a gente vai fazer um estudo completo um dia. E aí, num capítulo como esse, de 38 versículos, a gente tem que pregar 10 pregações, 15, 20, para poder trabalhar cada tema, né? E aplicá-los individualmente, porque tem vários ensinamentos em partes aqui. Então, pegue essa palavra e manda no grupo do teu vizinho, no grupo do teu amigo, no grupo da igreja, no grupo, tudo. Nós evangelizamos aqui, e nós evangelizamos em grupos de cães e gato, em grupo de reggae, em grupo de política, em grupo de notícia, em grupo de namoro, em grupo de bares, tem bar do João, aí nós entra lá e compartilha. E aí, com o tempo, a gente começa a perceber que o grupo do bar fica mais respeitoso. Não tem como eu ver o conteúdo que está no bar. Graças a Deus, ali naqueles grupos de bar de amizade, postam muita coisa errada. Mas nós vamos postando. Aonde deixa, nós postamos. E Deus vai transformando. Daqui a pouco, tem pessoas vindo no PV pedindo oração, de pessoas voltando para a igreja. Dia desses nós postamos no grupo a mensagem, tinha um rapaz com aparência muito louca, e ele disse o seguinte: foi boa essa palavra, eu vou voltar para a igreja. Estava desviado. E Deus faz a obra, e você agora foi chamado a evangelizar com esse áudio, com esse texto. Lembre de compartilhar sempre o áudio com o texto, porque tem pessoas que não conseguem ouvir, mas vai conseguir ler, e Deus vai despertar a fé. Receba a palavra e compartilhe. No nome de Jesus, amém e amém.